Já passou o seu rímel, já se maquiou? Afinal de contas, se a gente estivesse trabalhando no CLT, a gente já teria acordado, já teria colocado o uniforme, 8h25, já teria batido o cartão e a gente já estava com a camiseta da firma. Então, a gente precisa vestir a camiseta da Mary Kay e não é a roupa Mary Kay. Porque assim, ó, há muito tempo, desde quando eu iniciei, eu achava brega usar a camiseta Mary Kay. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que ela tá usando uma baby look da Mary Kay? Quem é ela? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, hoje eu percebo que a camiseta da Mary Kay, ela abre portas, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Semana passada, há 2 semanas atrás, chegou a minha camiseta nova da Mary Kay, Marsala. E aí, automaticamente, eu coloquei essa camiseta e saí. Tava eu no mercado fazendo compras e tinha um cara, um senhor, que tava me rodeando, assim, sabe? Aí ele viu que uma hora eu estava meio sozinha, ele olhou para mim e disse assim: moça, você já tem o carro Mary Kay? E aí eu olhei para ele e pensei: nossa, por que ele me perguntou isso? Depois eu vi que eu estava de camiseta. Eu disse: não, eu ainda não tenho o carro Mary Kay, mas eu sou diretora e estou nesse processo para ganhar o meu carro. E ele: que legal, porque é muito bacana ver aquele carro rosa andando por aí. A gente conversou um pouco, logo em seguida chegou a mulher dele, e aí eu peguei o contato dela, passei meu Instagram para ela, hoje ela me segue, interage ali, os dois olham, mas olha só, se há um tempo atrás eu ficasse ainda hoje com essa mentalidade de ai, é brega usar a camiseta Mary Kay. Nunca que uma pessoa no mercado iria me questionar. Ai, moça, você tem o carro Mary Kay ou você é Mary Kay? Porque a gente sempre diz, quando a gente sai com a nossa it bag, as pessoas nos identificam. Só que nem sempre a gente vai estar com a nossa it bag, nem sempre a gente vai estar ali. Mas quando você usa uma bolsa, quando você usa um lenço, quando você está sempre muito bem maquiada, as pessoas elas vão perguntar. E eu digo assim, ó, estar muito bem maquiada não é ser uma profissional da maquiagem. É fazer aquilo que a gente sabe fazer. Passar uma base, fazer o nosso contorno com o quarteto, usar um batom. Hoje, qual é o produto favorito de vocês? Qual é o produto que você diz assim, nossa, eu adoro esse produto? E aí pensa comigo, o teu produto favorito é o teu produto chefe de vendas? Porque normalmente o nosso produto favorito é o nosso produto chefe de vendas. Porque quando você usa, quando você bota ele para o jogo, as pessoas veem você usando, veem você com ele e ele faz a diferença. Eu sempre digo que o meu produto favorito é o Kit Time Wise 3D. Nossa, clichê, né? Mas ele é o meu produto favorito. Porque assim, ó, eu sempre cuido da pele, eu sempre mostro os meus stories cuidando da pele. Quando eu comecei lá atrás, eu postava todos os dias a minha rotina de cuidados. Gente, eu postava no banheiro lavando o rosto e era água para tudo que é lado. E era roupa molhada. E do jeito que estava, eu postava. Eu postava nos stories. E ia, tá? Aí, hoje eu participo de eventos de mulheres, ações de mulheres que me fez ver que eu tenho um outro produto favorito. E eu não tinha identificado ele até pensar nessa fala hoje de manhã. O meu segundo produto favorito é o meu batom vermelho. Assim, ó, eu uso batom nude, é óbvio, né? Mas dificilmente vocês vão me ver numa apresentação, numa conversa com um batom claro. Quem me segue nas redes sociais viu que há 2 semanas eu mediei uma conversa
na CIL aqui da minha cidade, eu faço parte de um grupo de mulheres e eu mediei uma conversa sobre IA. Eu fui falar lá sobre o Skin Analyzer, porque o Skin Analyzer, ele é uma ferramenta de IA que a Mary Kay disponibiliza para nós. Então, eu fui falar para elas sobre isso. E aí eu pensei, né? Eu estava toda de preto, com um lencinho rosa, que é a marca do grupo. E eu pensei, gente, um batom vermelho? Porque, assim, ó, na história, o batom vermelho, ele empodera. Ele traz aquele sentimento de estou arrasando, vai dar certo. Porque, assim, ó, tu até pode esquecer que tá de batom vermelho, mas o seu consciente não esquece. Então, o batom vermelho, ele é importantíssimo para mim. Se eu quero me sentir bem, se eu quero estar super presente ali, se eu quero me entregar para aquilo. Então, fica a dica, se um dia vocês me verem de batom vermelho nos stories, já saiba que eu fui fazer alguma coisa importante e ele está junto comigo. Tanto, e assim, ó, eu digo que o Kit Timeless 3D é o meu produto favorito, porque na logo, porque eu tenho uma logo com o meu nome, porque quando a gente faz alguma coisa Mary Kay, a gente se identifica e não usa Mary Kay. Mas a minha logo é uma bonequinha de skincare. Não sei se dá para ver aqui, ó. A minha logo é uma bonequinha de skincare, que é nada mais, nada menos do que usar os cuidados com a pele. E aí, vendo a Marci falar sobre os perfis comportamentais, óbvio que eu sou, né, influente dominante, não tem como negar, mas a gente aprende a lidar com os outros perfis, porque afinal de contas, uma pessoa que tem o perfil influente dominante, ela vai atrair os outros perfis. Por quê? Esses outros perfis, eles se inspiram no influente dominante. Eles querem ser influente dominantes, mas eles não conseguem. Então, você vai atrair esse tipo de pessoa e você vai ter que saber lidar com eles. Vai ter que saber que tem gente que eu digo oi no início do mês e no final do mês eu digo uhul, arrasou. Agora, tem gente que fala comigo todos os dias, que faz essa ação todos os dias. Então, assim, ó, tu tem que estar disposta. Quando eu me tornei Mary Kay, eu sempre fui, né, influente dominante, mas a gente não sabia dessas nomenclaturas. Mas quando eu me tornei Mary Kay, eu levei um ano para dizer sim. Então, às vezes, a gente que está nesse processo de ser diretora, de estar diretora ou querer ser diretora, começa a ouvir não. Não, não. E aí, o que a gente faz? A gente desiste. E aí, eu demorei um ano para dizer sim, eu quero. E há uns 3 meses atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que há um ano e meio eu já tinha chamado ela para fazer Mary Kay. E eu me esqueci dela. Um ano e meio. E ela me chamou. Oi, eu quero ser Mary Kay. Agora eu estou pronta para ser Mary Kay. Né? Então, tu imagina assim, ó, o teu posicionamento, o teu perfil, a sua conversa, como você faz as pessoas lembrarem de você. A gente precisa todo dia abrir as gavetas na cabeça das nossas clientes, dos nossos seguidores, das nossas consultoras e colocar aquela sementinha. A Karine vende. A Karine oferece oportunidade. A Karine tem maquiagem. A Karine tem skincare. Para quê? Muitas pessoas não vão comprar de você na hora que você postar. Kit Timeless 3D na promoção. Antigamente, lá na pandemia, tinha um estudo que dizia assim: a cada 5 vezes que a pessoa viu tal coisa, ela sente desejo e compra. Hoje, a cada 20 vezes que a pessoa vê a coisa, ela sente desejo e compra. Então, tem muito mais oferta, tem muito mais demanda, mas o que faz a diferença é o seu atendimento, é você. Então, a gente precisa, sim, mostrar o que a gente faz, falar do que a gente faz, estar presente nas redes sociais, estar presente com as consultoras.
Então, há 6 anos atrás, quando eu resolvi me tornar consultora Mary Kay, no mês seguinte, eu me tornei consultora Mary Kay em fevereiro. No mês seguinte, o que a gente estava? Melhor, onde a gente estava? Dentro de casa com uma pandemia mundial. Né? Eu ainda fiquei março, abril, maio, junho, julho trabalhando. Né? Eu passei a trabalhar 50%. O que é isso? Ao invés de você trabalhar de segunda a sexta, eu trabalhava segunda, quarta e sexta, de manhã. Segundo dia inteiro, quarto dia inteiro e sexta de manhã. Meu marido trabalhava terça, quinta e sexta de tarde, porque a gente tinha um filho de 3 para 4 anos. E aí, eu já estava vendendo Mary Kay. Eu já estava fazendo Mary Kay. E assim, o que você faz, Mary Kay, desde o início e te acompanha até hoje? Quando eu iniciei em fevereiro na Mary Kay, em fevereiro eu fechei a minha primeira turma de consórcio. Então, eu tenho turmas de consórcio desde fevereiro de 2015, se não me engano. Agora não me lembro a data. De números eu sou Mas há 6 anos atrás eu entrei na Mary Kay e no meu primeiro mês eu já fiz a minha primeira turma. No meu segundo mês eu fiz a segunda turma. E desde então eu não tenho menos do que 3 turmas rolando por mês de consórcio. Tá? E aí entrei na Mary Kay em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tudo foi acontecendo. Mary Kay, pandemia, trabalho 50%. Na metade de agosto, o meu local de trabalho diz assim para mim. Na quinta-feira, de metade de agosto, o meu local de trabalho diz assim para mim. Semana que vem, na segunda, você já volta a trabalhar 100%. Eu disse, tá, vou fazer o quê com o Caio? Vou trazer junto? Porque eu não tenho o que fazer com ele. Né? Assim, ó, não sabia que era o perfil dominante, mas a pessoa sempre estava aqui, né? Vou trazer ele junto, porque eu não tenho o que fazer. A gente não tem como fazer e tem que ser assim. Eu fiz a proposta de continuar trabalhando 50%, continuar fazendo 50%. Não tinha jeito, tá? E aí, eu linda, olha como eu estou linda hoje. E olha como eu era antes. Eu era linda também, só que eu usava uniformes brancos, onde somente essa parte do rosto aparecia e a pontinha das mãos. Essa foto que eu fiz, gurias, foi no auge do verão. Eu tô sentada, eu nunca me esqueço assim, ó. Eu tô sentada ali com um blusão de lã até aqui. Eu estava usando uma calça de lã, botas de galocha, porque no frigorífico a gente só pode usar botas de galocha, porque quem usava botas de couro era só gerência e chefia. E usava fone de ouvido o dia inteiro. Tá? Eu começava a trabalhar. Eu era uma pessoa que liberava o frigorífico para começar a trabalhar. Então, eu começava a trabalhar às 3 da manhã. E às 2 da tarde, 1h30, 2 horas, eu estava saindo. Ótimo, gente, era ótimo. Sair 2 horas da tarde é maravilhoso. Vai começar às 3 da manhã, amiga? É complicado. Né? Eu trabalhava num lugar onde a temperatura ambiente era 10 graus, máxima. Não podia ser mais, não podia ser 11, não podia ser 12, era 10 graus. Então, era assim, ó, era sofrido, sabe? Era sofrido. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de alimentos. Eu sou formada em técnico em alimentos, sou formada em processos gerenciais. Comecei lá no chão de fábrica, trabalhando na qualidade. Sempre trabalhei na qualidade, nunca trabalhei em produção, mas a qualidade tem níveis de trabalho. E eu trabalhei na qualidade, chão de fábrica, onde eu avaliava o que tinha que acontecer, o trabalho que tinha que acontecer. Que nem eu liberava o frigorífico para bater, eu liberava o produto para embalar, esse tipo de coisa. E aí, com a pandemia,
eu precisei optar. Ou eu trabalho e o meu salário paga uma cuidadora, ou eu fico com o meu filho. E aí, a gente botou na ponta do lápis. Vale a pena colocar uma pessoa estranha? Óbvio que a gente não ia pegar uma pessoa estranha, mas quando não é da família, é uma pessoa estranha. Vale a pena pegar uma pessoa estranha e colocar dentro da tua casa e dar o teu salário para ela, enquanto, ao invés disso, você ficar em casa e cuidar da tua criança? Então, foi isso que eu optei fazer. Eu, em setembro, então, eu optei sair. Eu disse no meu serviço assim: se eu não posso fazer Mary Kay, se eu não posso fazer meu trabalho em 50% ou home office, eu vou sair. E eles acharam que eu estava brincando. Na segunda-feira, que era para começar o 100%, a pessoa chegou lá, sentou no RH, com a carteira de trabalho na mão, e ficou esperando a mulher do RH. Quando a mulher do RH chegou, ela disse assim: o que tu tá fazendo aí? Eu disse: ué, eu vim pedir minhas contas. Eu disse que eu não ia fazer esse trabalho, eu disse que eu não ia trabalhar 100%, porque eu não tenho com quem deixar o Caio. Aí eu entreguei minha carteira de trabalho para ela, e ela disse assim: ai, pensa com calma e volta depois. Passou uma semana, ela me mandou mensagem: tu não vai voltar mesmo? Eu disse: não, não vou voltar. Pode assinar minha carteira de demissão com a data da segunda passada. E aí ela fez, e eu pedi demissão. E aí o que eu fiz, gurias? Eu caí de cabeça na Mary Kay. Gente, eu não sei se a Márcia falou, mas a minha diretora nacional é a Dani Fontana. Chegou num ponto que eu não aguentava mais ouvir a voz dessa mulher. Se ela aparecesse na minha casa, eu não ia nem abrir a porta para ela. Por quê? Eu assistia treinamento dela de manhã, eu assistia treinamento dela de tarde, e aí foi um período que ela fez muita coisa aberta. Naquela época eu era consultora, né? E eu assistia as aulas dela ao vivo. Eu fazia as aulas de maquiagem ao vivo com ela. Eu vou ver se eu acho depois uma foto minha de uma aula de maquiagem com ela. Meu Deus! Ela fez uma maquiagem uou! E eu uou também, né? Por quê? Porque a gente estava ali, não sabia o que fazer. Mas assim, ó, eu assisti os treinamentos com ela e eu trazia as minhas clientes, porque era aberto para as clientes. As clientes gostavam e eu vendia. As coisas iam acontecendo. Passou 3 anos, né? Tudo voltou ao normal, tudo aconteceu, tudo bem, e continuei 100% Mary Kay, porque a gente viu que Mary Kay dava resultado. E eu vi e percebi que eu não precisava deixar o meu filho na escola às 7 da manhã e pegar ele 7 da noite. Gurias, olha só, quando eu falo isso, eu não tô apontando o dedo para aquela pessoa que diz: ai, você deixa teu filho dar 7 às 7. Não. Cada um escolhe o que é melhor para você, tá? Se a pessoa acha melhor isso, ela tá dando oportunidades para essa criança que ok. Mas eu escolhi ficar com ele. Hoje eu ainda fico de manhã em casa com ele e de tarde e de noite eu trabalho Mary Kay. Não que de manhã eu não trabalhe Mary Kay, mas eu dou prioridades para fazer coisas Mary Kay, onde eu preciso me deslocar de tarde. Quando eu preciso fazer de manhã, a rede de apoio e o trabalho, a gente consegue se organizar. Mas quando eu resolvi, então, fazer Mary Kay 100%, eu comecei a frequentar um estúdio onde a minha manicure de hoje em dia, que já é desde muito tempo, ela foi trabalhar num outro estúdio e eu comecei a frequentar aquele lugar e a pessoa do estúdio, ela já tinha sido consultora. E eu falava de Mary Kay para ela, eu mostrava Mary Kay para ela, e bibibi, bababã, e ela nem tinha um para mim. Daí um dia ela disse assim para mim: tá, por que você não vai ser diretora? Tá, muitas pessoas já tinham feito essa pergunta para mim. A minha diretora, inclusive, já tinha feito essa pergunta para mim, e eu não quero, não quero. Mas assim, ó, de todas as pessoas que já fizeram essa pergunta para mim, essa pessoa desse espaço foi a pessoa que realmente marcou, né?
Cara, por que que tu não vai fazer Mary Kay? Por que que tu não vai ser diretora? Meu Deus, você dá muito certo. Você fala de Mary Kay, você faz Mary Kay suave. Vai ser Mary Kay. E nisso eu já tinha um dia saído para caminhar aqui em casa e passado. Eu estou na minha casa, daí tem uma rua lateral aqui. E eu passei aqui e vi que uma vizinha de um sobrado estava atendendo em casa, fazendo sobrancelha. E um dia eu passei ali, bem na hora que a cliente dela saiu, daí eu parei para conversar com ela, falei de Mary Kay. E eu disse para ela: ia ser legal se eu tivesse Mary Kay para oferecer para as meninas, né? Aqui que você atende. O que tu acha de tentar? Ela disse: ia ser bacana. Eu disse: espera aí, vou lá em casa pegar meu computador. Vim ligeira aqui em casa, peguei meu computador, voltei na casa dela, abri as coisas, mostrei tudo para ela, cadastrei ela. Cadastrei ela. Naquele mês, ela fez 3 pedidos. E ela ficou comigo, olha, uns quase 3 anos. Agora ela não é mais, ela voltou para a cidade dela, ela é lá da fronteira, ela voltou para a cidade dela, mas ela foi a minha primeira consultora que deu certo. E aí, quando eu comecei, então, a oferecer oportunidade, fazer, falar, a minha diretora disse assim para mim: Cá, tu tem que entender que tu nunca vai encontrar uma Karine que nem você, que faz o que você faz, que vai atrás do jeito que você faz. E, gurias, a minha primeira consultora chamava Karine. E ela fazia tudo que eu fazia. Ela fazia tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Tudo que eu mandava fazer, ela fazia. Se eu mandava, olha, se eu mandasse ela pular ali do muro, ela pulava. Sabe? Ela era uma consultora bem obediente. E quando a gente fala em consultora obediente, não é porque a gente está mandando nela. É porque a gente está orientando, ela está vendo que dá certo, ela está vendo que o negócio faz acontecer, sabe? E aí, depois dela, começaram a vir pessoas. A vir pessoas. Óbvio que já vieram muita pessoa errada. Que entrou e não fez nada, que entrou, fez e saiu. Óbvio, isso vai acontecer. Porque às vezes a pessoa ela tá tão eufórica, mas daí ela vê que não é aquilo que ela queria, sabe? Ela vê que não fecha. Mas eu também já tive pessoas que foi e voltou, né? E aí, na segunda vez, deu certo. E eu já tive aquelas pessoas que disseram assim: eu vou entrar só para te ajudar. Essa pessoa está comigo, essa pessoa que disse: eu vou entrar só para te ajudar. Ela está comigo, então, desde o início, desde a minha qualificação. Ela é uma das minhas tops de vendas, assim, e faz muito, muito, muito negócio acontecer, sabe? Então, quando eu entrei na Mary Kay, não foi, ai, pelo dinheiro, né? Eu entrei na Mary Kay porque a pessoa não parava de me oferecer oportunidade. Eu pensei: vou tentar. Entrei. Quando eu resolvi me tornar diretora Mary Kay, eu já estava naquele fluxo onde eu via que era legal, a gente tinha relacionamentos bacanas, eu comecei a ter contato com outras pessoas que me fizeram crescer muito. Mas tem aquelas pessoas também que dizem que são pessoas próximas, que você acha que vai ser a tua inspiração, mas que na verdade são aquelas pessoas que você precisa ter cuidado. Ontem eu fui atender uma cliente que é minha amiga desde a época do frigorífico, e ela comigo se cuida muito com produtos Mary Kay. Ela aprendeu, aí ela também saiu desse ramo, né? Ela também aprendeu a se vestir, ela aprendeu a se cuidar, ela aprendeu a se maquiar, todo nesse processo. E pessoas daquela época que são comadres dela diz: ai, porque fulana agora parece que quer se mostrar se maquiando, parece que quer se mostrar se vestindo. Gente, a gente faz isso para nós, né? A gente faz isso para a gente. Olha só, sexta-feira, 8h25 da manhã, quando eu comecei a falar para vocês, e eu já estava aqui, vestida de blazer, blusa Mary Kay. Gente, eu tô na minha casa, não tem ninguém aqui. Eu fiz para mim, sabe? Hoje tem jogo da Copa. Depois eu vou gravar um vídeo de maquiagem para a Copa, sabe? Então a gente precisa entender, precisa ver que a gente está fazendo para a gente.
E nós somos, sim, inspirações para as pessoas. Depois de um tempo, entrou na minha cabeça assim, meu Deus, por que que eu posto todo dia eu lavando o rosto, eu passando creme? Eu fui parando. Fui parando. Chegou um dia que eu postei de novo a minha rotina. E eu recebi uma mensagem. Cá, quanto tempo tu não posta? Eu até estava me esquecendo de fazer os meus cuidados. Então, às vezes, a gente está inspirando pessoas que a gente nem imagina, que elas estão ali. Aí tu olha lá no teu Instagram, teus stories. Meu Deus, sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas olhando. Mas, gente, a gente está inspirando essas pessoas. São essas pessoas que estão ali todos os dias olhando você fazer. Sabe? Daqui a pouco você olha lá e todo dia a Maria tá te olhando. Tu já chamou a Maria para conversar? Tu já perguntou para Maria o que ela acha dos teus stories? Tu já perguntou para Maria se ela quer usar uma bolsa 48 horas e fazer a mesma coisa que você? Sabe? E ontem, ontem foi um dia que eu saí para trabalhar e fazer muitas entregas, muitos atendimentos, muito trabalho. E de manhã cedo, assim, ó, 10 para as 8, eu já estava numa empresa que eu tinha que atender lá as mulheres daquela empresa. E eu estava atendendo, eu recebi uma mensagem. Oi, eu decidi que quero ser Mary Kay. Daí eu pensei, meu Deus, eu atendo ou eu atendo? Com quem eu falo primeiro? Daí mandei uma foto para ela dizendo assim, ó, eu estou atendendo, eu já te chamo. Aí eu chamei ela depois, a gente conversou, falei para ela das oportunidades e ela entrou. Hoje ela vem aqui em casa, ela vai, eu vou abrir o sistema com ela, vou mostrar as coisas para ela, né? Vou fazer esse trabalho com ela. E aí é uma pessoa que estava lá nos meus stories, sabe? Então a gente precisa manter o contato. Eu sei que a Márcia fala tudo isso para vocês, porque eu também acompanho a Márcia há muito tempo. Eu também me inspiro na Márcia, sei que a Márcia se inspira em coisas que eu faço, que eu falo. Quando a gente se encontra, a gente troca figurinhas. Eu, no início do ano, eu estava em cima do muro se ia ou não comprar o curso da mentora que a gente tem hoje. E aí eu já estava ali. Vou, não vou. Vou, não vou. Aí não sei por que cargas d'água a Márcia apareceu assim. Aí eu perguntei para ela o que ela estava achando, o que estava sendo. Ela disse: ai, tô adorando e tal. No mesmo dia, eu chamei a mentora, fechei com ela, entrei no grupo e a Márcia mandou: nossa, Karine, que rápido! Já fechou? Eu disse: claro. Né? Eu já estava em cima do muro, a Márcia me deu boas referências e eu fui. E sobre, não só sobre a Márcia, mas sobre pessoas de boas referências. Quando a gente tem consultoras, a gente tem pessoas que se identificam com a gente, né? Então, a gente oferece oportunidade para todo mundo. Claro que tem aquelas pessoas que se identificam. Então, se você está na unidade da Márcia ou na minha unidade, é porque a gente tem uma identificação. E aí eu penso, por que não escutar a pessoa que você se identifica? Porque assim, hoje a gente pode até pensar, nossa, mas o que ela está falando não tem nada a ver. Isso não fecha para mim. Mas você já pensou em fazer exatamente o que ela está falando? Porque assim, a gente já passou por aquele processo de dar errado. Então, ao invés de você passar pelo processo de dar errado, já vai no processo que está dando certo. Daqui a pouco, o processo que está dando certo para você vai ter um desvio. Mas daí a gente vai encontrar o caminho de volta para encontrar o jeito certo. Então, às vezes, escutar a nossa pessoa próxima, né? No caso, a nossa diretora, ou o nosso marido, né? Pessoas próximas, é conseguir crescer mais, tá? A minha diretora hoje, ela não está mais, mas quando eu era consultora, eu escutava muito o que ela falava. Eu escutava muito o que ela falava. E não tinha um desafio que ela botava naquele grupo que eu não batia. Sabe? Teve uma vez que eu vendi 18 kits Timewise 3D num mês.
sabe? Então, assim, ó, ela falava, eu fazia. Ela falava, eu fazia. E, às vezes, a gente pensa, nossa, eu falo tanto e a pessoa não faz. Vai ter pessoas e pessoas. É isso que a Márcia falou, são perfis de pessoas e pessoas. Tem gente que super acredita, super se identifica. Gente, realmente eu sou influente, eu sou dominante, eu sou estável. Mas tem gente que disse, meu Deus, que baboseira, não quero saber. Tudo bem, ok. Só que quando você bota na cabeça que você quer dar o passo e quer crescer, você também precisa mudar a sua cabeça e fazer isso acontecer. Tá? E aí eu tenho visto isso muito com as minhas consultoras. A gente faz um trabalho juntas, a gente movimenta, elas me escutam, óbvio que eu tenho aquelas pessoas que não escutam, que fazem o trabalho sozinha. Mas eu também tenho aquela pessoa que faz o trabalho sozinha e faz a coisa acontecer. Eu tenho aquela pessoa que faz o trabalho sozinha e não sai do lugar. E tenho aquela pessoa que segue exatamente o que eu estou falando. E eu sempre dou essa opção, gente, ó, vamos fazer assim, que nem agora de manhã, a gente já disparei para elas as mensagens, a gente está fazendo o bolão da Copa, né? A gente precisa sim surfar nessa onda. Tá todo mundo surfando na onda da Copa, por que nós não iremos surfar no bolão da Copa? Sabe? E aí, e fazer esse movimento com elas, trazer, conversar, né? E ontem eu ainda falei para a Márcia, agora, além do curso que a gente tem em comum, eu vou ter as mentorias também. Então, já é um passo a mais que a gente está dando. A gente dá esse passo a mais para trazer para vocês aquela vontade de querer fazer Mary Kay. Então, eu lá no início não entrei na Mary Kay para fazer por causa do dinheiro. Que nem assim, a gente vê as nacionais postando, ai, eu ganhei tanto, eu ganhei tanto, eu ganhei tanto. Óbvio, ainda não cheguei naquele volume. Mas é um sonho que a gente tem, mas não foi isso que me fez querer fazer Mary Kay. Eu quis fazer Mary Kay porque fazia diferença para mim. Eu podia estar com o meu filho, eu podia parar de trabalhar às 3 da manhã. Gente, trabalhar às 3 da manhã é cruel, sabe? Eu não precisava mais usar botina, eu não precisava mais estar naquele frio. Olha, hoje, se eu for cortar as minhas unhas curtinhas, que nem eu trabalhava na época do frigorífico, mesmo assim a minha unha vai ser grande. Eu nem sei mais o que é não pintar as unhas, sabe? Então, assim, ó, eu me orgulho muito da minha trajetória, do que eu fiz até agora e com certeza do que eu vou fazer mais para frente. Mas a gente precisa dar esse passo e não deixar de oferecer a oportunidade. Vender Mary Kay e vender a oportunidade. Sabe, falar para a cliente que ela pode fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Identificar no meio daquelas pessoas. Eu não conseguia identificar no meio das pessoas quando eu fazia um evento. Eu não conseguia olhar ali e dizer, aquela ali vai dar bom. Não, eu não conseguia. Hoje, eu estou fazendo um trabalho, Mary Kay, a gente já bate o olho na pessoa e diz, aquela ali. Claro que a gente não elimina as outras pessoas, porque às vezes o improvável está ali. Mas a gente já vai identificando, desde as mais tímidas até as mais extrovertidas. Então, ter essa vontade de querer fazer Mary Kay dar certo é muito importante. Eu não sei se alguém quer pedir alguma coisa, Márcia quer falar alguma coisa, quer me pedir alguma coisa? Gurias, esse é o momento de vocês perguntar, tá? Eu fiz algumas observações aqui e quem quiser fazer alguma pergunta para a Karine aí, aproveite, né? E, e assim, que nem a Karine falou, né? A gente se conhece há muito tempo, né? Se acompanha e vocês vão ter essas pessoas também, né? No momento que a gente começa, por exemplo, hoje, né? Quando vocês falam em consultoras, né? Vocês conhecem as consultoras da unidade, vocês podem conhecer consultoras de outros lugares, né? E é sempre aquilo que eu falo, qual é o teu diferencial, né?
Porque o teu diferencial, ele é diferente da colega. Tipo, aqui o diferencial da Ju é diferente da Martinha. Então, cada uma de vocês tem um diferencial de vocês, tem a essência de vocês, né? A Karine, ela é super executora, né? Que daí eu brinquei com ela, nossa, tu já fechou? Ela é executora, ela vai lá e faz. Eu sou muito assim também. E não é todos que são desse jeito, né? Então, eu adotei aqui duas coisas. Vocês observaram que quando a Karine contou que a pessoa que convidava ela para a oportunidade não desistiu dela? Ficou muito tempo. Quanto tempo a pessoa ficou te convidando, Karine? Ela ficou me convidando 1 ano. A minha diretora, ela era mãe de uma amiguinha do Caio da creche. Ela me vendia os produtos e ela oferecia oportunidade. Dizia, não. Será que o nome da Karine estava no caderninho dessa mãe? Por que eu falo tanto de ter a lista dos nomes? Por que eu pedi para vocês fazer a lista dos nomes? Por que eu pedi para vocês terem um caderninho, uma planilha? Se ela tivesse desistido, a Karine não estaria aqui hoje. Então, gurias, esse é o primeiro ponto que eu falo para vocês. Não desistem das pessoas, tá? Ela vai te dizer não, porque ela ainda não entendeu, ou não é ainda o momento dela. Mas sempre volta lá e fala com aquela pessoa. Sempre volta lá e oferece novamente essa oportunidade. Porque a hora que ela decidir, ela pode ser a próxima Mary Kay do Brasil. Ela pode ser a próxima diretora de carro cor-de-rosa da Mary Kay do Brasil. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Talvez aquela pessoa vai te dar trabalho. E Deus vai fazer isso contigo, tá? Deus não vai te dar as coisas muito fácil, porque você precisa aprender no processo, tá? E outra coisa que eu observei... Deixa eu comentar uma coisa. Eu sou uma pessoa que deu trabalho. Então, a gente precisa pensar assim, se tu é uma pessoa fácil, as coisas acontecem. Mas assim, eu sou uma pessoa que deu trabalho para minha diretora. Eu vejo isso. Eu identifico isso. Então, eu vejo por mim que isso vai acontecer com as outras pessoas também. Então, eu preciso entender esse lado delas e não desistir delas. Às vezes, tá? Elas vão ser rudes com os nãos, com as respostas, com o jeito que ela vai te tratar. E você vai ficar chateada. Meu Deus, eu já chorei muito, já fiquei chateada. Gente, é horrível dizer não. Receber não. É horrível, horrível. Só que assim, ele faz parte do processo. E aí, a pessoa que te disse não, ela começa a ver que você não desistiu do seu trabalho. Porque ela começa assim, a Juliana me disse não, tá? Mas o meu trabalho, eu não parei. Aí a Márcia me disse sim. Aí a Maria me disse sim. Aí a Joana me disse sim. Aí a Juliana tá vendo que todo mundo tá dizendo sim. Aí ela vai pensar, por que eu não vou dizer sim também? Então, às vezes, aquele não foi para você. Aquele não foi para a oportunidade Mary Kay. Foi porque ela não está no momento bom. Foi porque ela está com problema. Às vezes, a gente tenta ajudar a acolher, mas nem sempre a pessoa quer ser acolhida. Então, você recebe aquele não para a oportunidade, mas não esquece dela. E continua fazendo o seu trabalho. Dói, gente, dói. Não vou dizer que não, tá? Tem semanas que nós estamos... Tem semanas que, tipo, não aguento mais ouvir não. Mas acontece. Faz parte. Eu sempre penso o seguinte, quando eu recebo um não que dói, é Deus me lapidando. Então, sempre pensa nisso, tá? Outra coisa que eu observei aqui muito também... bom. Para o não que dói, vou sempre botar isso na minha lista. Deus está me lapidando, tá? Eu sempre tenho isso, eu aprendi isso dentro da Mary Kay. E outra coisa que quando a menina, que ela chamou ela, lembra que ela falou que uma menina chamou ela agora uma semana, 1 ano e meio depois? Vocês observaram qual foi a ação da Karine?
A menina chamou ela estava atendendo. O que que ela fez? Ela disse, agora estou atendendo, eu já te chamo. Ela não ficou mandando os kits de cadastro, que foi o que a gente falou na aula de ontem, tá? Então, ela fez com calma, gurias. Vai acontecer, eu vejo, às vezes, foi o que eu falei ontem na aula com vocês. Eu já perdi muita consultora, sim, porque eu quero explicar de uma maneira profissional. E vai ter gente da Mary Kay que vai vir falar para vocês que tem que pegar e só mandar o link de cadastro. É só mandar o link de cadastro. E eu estava pensando nisso hoje de manhã, enquanto eu estava passando o meu café. Vocês têm uma empresa, tá? Vocês têm uma empresa. Vocês selecionam as pessoas que vocês querem que trabalhem com vocês dentro dessa empresa. Vocês vão fazer entrevistas e vai existir uma seleção para essas pessoas, né? Vocês vão colocar qualquer pessoa para dentro da unidade de vocês? Eu tenho esse posicionamento muito forte desde o início, tá? Eu já tive muitas vezes, até minha diretora nacional já me criticou por isso. Porque se vocês escutar as lives da Georgia, ela vai falar que ela cadastra todo mundo. Na minha unidade, eu não cadastro todo mundo, tá? As pessoas vão me chamar pelo localizador, vão querer que entrar para o negócio. Eu não vou fazer o cadastro se eu não conhecer a pessoa, se eu não conversar com a pessoa. Então, olha a atitude da Karine. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde ela vai, e ela disse, ela chamou a menina depois, não enviou o kit, o que ela disse para a pessoa depois, né? Ela conversou com calma com a pessoa, ela apresentou o negócio, e a pessoa ela já vai entrar de uma outra maneira. Então, gurias, a gente tem que cuidar muito também o que tu quer, tá? E aí eu quero falar para vocês que ontem eu estava num evento, vocês viram, né? E tudo que a mulher falou lá é uma baita de uma mentora aí, que vende mentoria, nananana, né? E, gente, quando a gente vai nesses eventos, a gente vê que a gente sabe muito, né, Karine? Quanto a gente aprende dentro da Mary Kay, gente, vocês não têm noção. A gente domina os assuntos. Então, o desenvolvimento de vocês na liderança Mary Kay, gurias, vai fazer vocês virar palestrante, vai virar mentora, e algumas se perdem pelo meio do caminho, né? A Tininha estava lá, a Ana estava lá, encontrei a Ana lá, tá? Ela só me olhava, né? Só me olhava de longe, assim, ó, nós se comunicando, né? Então, hoje a gente aprendeu aqui na nossa reunião, né? Que cada pessoa é única. Algumas são mais determinadas, outras mais comunicativa, algumas precisam de mais segurança e outras de mais informação para tomar decisão. E quanto mais entendemos as pessoas, melhor conseguimos servir, vender, liderar e inspirar. Porque o nosso trabalho é servir. Vocês lembram disso? Também ouvimos a história da Karine agora, né? E a gente percebe que o sucesso ele não tem a ver com um perfil único. Ele não importa de onde tu veio, qual é a tua profissão hoje, ou quais os desafios que tu está enfrentando. O que realmente faz a diferença é a decisão de começar e a constância de continuar. Então, eu quero que vocês saiam dessa reunião hoje refletindo 3 coisas. Eu quero que vocês façam essa análise. A gente vai aprofundar dela em outras reuniões, mas eu quero que vocês façam sem nenhum treinamento antes. Quem tu é? Quem tu é hoje? Quem tu é desde que tu nasceu? Porque se me perguntarem hoje quem eu sou, eu sei falar na ponta da língua. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem tu é hoje? Eu não estou falando da consultora de beleza, estou falando quem tu é realmente. Teus princípios, teus valores, né? Quem eu quero me tornar? Tá? É a segunda pergunta. E qual é a semente que eu preciso plantar hoje para colher os resultados que eu desejo amanhã? O crescimento, ele não acontece por acaso. Ele acontece quando a gente decide agir. Mesmo ter tudo prontinho, tudo perfeito, tudo, né, daquele jeitinho que a gente quer. Isso nunca vai acontecer, gurias. Nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar organizado como a gente quer. E lembre-se, a mulher que vocês sonham ser daqui a 1 ano está sendo construída pelas tuas decisões que tu toma hoje.
tá? Então, aí fechando com as atividades dos outros dias, tá? Conhecimento sem ação não gera resultado, tá? Agora, nós estamos na nossa terceira aula. A gente teve o primeiro dia, teve o segundo dia, e eu quero desafiar cada uma de vocês a pegar a sua lista de contatos que vocês fizeram, e vocês vão fazer 10 apresentações nos próximos dias. Não esperem se sentir prontas, não esperem o momento perfeito. O crescimento, ele acontece quando nós entramos em movimento. E aí eu quero botar aqui para vocês estão vendo esse lenço que a Karine está usando? Estão vendo? Vocês viram a foto que eu botei lá no grupo ontem desse lenço? Quem gostou do lenço? Ó, este lenço aqui, tá? Você sabe que a gente acabou de mudar o nome da nossa unidade, né? Agora nós somos as Mulheres Improváveis, aquelas que nem a gente às vezes acreditou, mas a gente é uma improvável, a gente vai lá e faz acontecer. Então, não esperem se sentir prontas, não esperem o momento perfeito. O crescimento, ele acontece quando você toma uma decisão. E ele não é apenas um acessório. Ele representa crescimento, compromisso e um novo nível de liderança na tua vida. Então, você terá o seu quando você alcançar o próximo nível de futura diretora. E a pergunta não é se você é capaz. A pergunta é, quantas apresentações você está disposta a fazer para chegar lá? Então, anote a meta de vocês aí. 10 apresentações de oportunidade, compartilhar o negócio com novas mulheres, fazer parte do dia a dia de vocês, entender o funil, aquilo que eu mostrei ontem para vocês e mantei a foto lá no grupo, entender o funil, faz parte do negócio de vocês, apresentar a oportunidade, dar mais um passo em direção ao seu próximo nível, porque ninguém se torna diretora por acaso. Primeiro vem a decisão, vem a ação e, por fim, o reconhecimento. Então, quem está comprometida com esse desafio hoje aqui, levanta a mão. Deixa eu ver vocês aqui que eu estou com a imagem, peraí. O próximo nível de vocês é ser futura diretora. Elas de vocês, levantem aí, fiquem com a mão levantada. Quem está comprometida a ir para o próximo nível? E, gurias, não é assim, ó, não é pensar, chegar, eu falei para vocês, fazer essas 10 apresentações até o final do mês. Essas 10 apresentações quer dizer que todas essas pessoas vão entrar? Não, vocês viram a Karine contando, ela ficou 1 ano, eu fiquei 4 anos para tomar a decisão. Então, gurias, mais conhecimento, vocês vão observar o perfil comportamental dessas pessoas, vocês vão ter, é que nem treinar o Skin Analyzer, é que nem treinar a sessão de beleza. Lembra que eu falei ontem? A oportunidade é a mesma coisa, ela é uma expansão do nosso negócio, só que vocês já dominam a sessão de beleza, vocês já dominam o Skin Analyzer, agora é o momento de vocês dominar a apresentação de oportunidade. Quando vocês dominar esses 3 itens dentro do nosso negócio e vocês organizar a rotina de vocês, não tem como não crescer. Não tem. É isso que uma diretora precisa fazer. Para se tornar diretora, é isso que a gente faz. Para se tornar diretora de carro cor-de-rosa, é isso que a gente faz. Para a gente se tornar uma nacional, é isso que a gente tem que fazer. Sessão de beleza, entender de pessoas, fazer Skin Analyzer e apresentar a oportunidade. As outras coisas que vêm a mais, faz parte, mas o principal é isso. Ninguém chega ao carro rosa sem fazer sessão de beleza, sem usar o Skin Analyzer e sem fazer a apresentação de oportunidade. E é o que vocês vão, agora é o próximo passo de vocês, é vocês se tornarem futuras diretoras, vocês terem o lenço de vocês, tá? De futura diretora, tá? É o próximo passo de cada uma aqui.
Então, eu espero que vocês tenham aprendido nesses 3 dias. Espero que a Karine tenha inspirado vocês, né, a vestir a camisa, né? E olha só, foi muito legal tu falar isso, Karine, no início, porque a minha irmã me falou isso um dia. Ela disse, tu veste a camisa, né, Marci? Tu veste a camisa. E eu era aquela que não gostava de rosa, que não gostava de broche, que não gostava de lenço, que não gostava de andar de blazer. Eu Sim, dei eu muito era igual. trabalho. Eu dei muito trabalho para mim mesma quando eu entrei na Mary Kay, porque eu não me permitia. E aí, ontem, a mentora fez algo que a gente está acostumada a ver nos eventos da Mary Kay. Ela pegou a nota de R$ 2. Vou fazer uma analogia aqui com vocês. Isso aqui é um carro rosa, tá? Vocês querem o carro rosa? Vocês querem? Quem quer? Quer? Quebrei esse carro rosa. Bati, né? Bati. Tá todo batido o meu carro rosa ali. Quem quer esse carro rosa ainda? Batido. Deu mais uma batida. Tá sujo, tá? Quem quer esse carro rosa? Ele tá aqui, disponível para vocês. Quem é que vai vir buscar ele? Então, ela fez com nota de R$ 2 lá, mas é a mesma coisa que a gente fala. Querer, todo mundo quer. Mas realmente quem está disposta a se desenvolver são poucas. Então, na Mary Kay, gente, a gente tem o nosso carro rosa, a gente tem o Futura Diretora, que é o bônus que vocês, eu fiz o simulador ali com vocês, né? Vocês viram o quanto vocês podem ganhar sendo futura diretora, né? E pode ser a realização de um sonho para a família, né? O diretorado, o carro rosa, ele está aqui, ó. Ontem aconteceu uma situação comigo no carro rosa. Eu estava dentro da clínica que eu faço acompanhamento para emagrecimento, e aí um moço estava saindo, e ele é bem gordinho, e eu encostei o carro bem do lado do carro dele. Aí ele foi sair assim, e ele olhou, o carro, como é que eu vou entrar no meu carro? Aí ele olhou rosa, aí ele olhou para as meninas da recepção, e eu bem quietinha, né? Aí ele olhou para a bolsa. Olha a bolsa, gurias, né? Eu não tava com a camiseta Mary Kay, mas eu tava com a bolsa Mary Kay. Aí ele olhou, é teu, né? Esse carro rosa é teu, né? Como, tu não quer que eu entre no meu carro? Ele disse. Falei, não, calma, é que eu tive que botar bem encostadinho no teu, vou lá e já tiro. Porque ele não ia conseguir entrar no carro dele, né? Ele tá no processo de emagrecimento, ele já emagreceu 40 quilos na clínica. Então, mesmo assim, ele não ia conseguir. Daí, mas olha só, o que me chamou a atenção foi que ele olhou para todo mundo e ele olhou para a bolsa e aí ele disse: Ah, é tu que é Mary Kay, é tu que é a dona do carro rosa. Então, gurias, é isso. A bolsa é o nosso primeiro ícone da Mary Kay. A camiseta, depois é o carro. As pessoas vão automaticamente começar a encher o saco de vocês perguntando: Ai, tu tem o carro rosa! Ai, tu tem o carro rosa! Mas é aquilo que eu falo para vocês, quando eu vou numa empresa, quando eu estou num lugar, eu sou igual a vocês, igual. Eu tenho carro rosa, eu já cheguei nesse nível, mas eu sou a consultora de beleza lá. Eu sou a Mary Kay, a consultora de beleza, que faz sessão, que faz a demonstração, que faz o Skin Analyzer, tá? Sabe? Ô, Alguém... Marci, até parece clichê quando a gente fala, eu sou a consultora de beleza que deu certo. Mas, gente, a diretora, ela é. A gente só tá dando certo porque a gente está fazendo sessão, a gente está fazendo o vídeo, a gente está fazendo as coisas que a gente fazia lá no início, né? Então, assim, ó, para as coisas continuarem dando certo, você tem que continuar fazendo as coisas que dão certo. E sessão de A beleza é receita uma do delas. bolo, né? A E receita do olha bolo. só, a Marci falou que é para vocês fazerem 10 apresentações para as 10 novas pessoas. Além dessas 10 novas pessoas, voltem naquelas pessoas que você já apresentou a oportunidade. Então, além, não é para botar elas nas 10, é além dessas 10. Chama de novo. Pergunta para ela como é que ela tá. Diz assim, amiga, tu nem sabe o que tem esse mês. 50% de desconto.
Tu já pensou comprar Mary Kay com 50% de desconto? Se essa pessoa para quem você ofereceu a oportunidade te disse não e é tua cliente, aí tu diz para ela, tu já pensou comprar o teu quarteto multifuncional de 75 por 34? Sabe? Para ela identificar, sabe? Pega aquele produto que ela usa, que ela compra, que ela gosta e faz pela metade do preço e diz para ela, tu vai comprar o teu queridinho pela metade do preço e tu ainda vai poder incluir outros produtos, porque eu digo assim para elas, na Mary Kay só tem uma coisa que a gente perde, e é rugas. Porque assim, ó, se tu é uma consultora Mary Kay, tu vai usar Kit Time Wise, tu vai usar booster, tu vai usar sérum, tu vai usar preenchedor, tu vai usar retinol. Gente, a única coisa que tu perde na Mary Kay são rugas. E era isso. Não tem. Porque assim, ó, na Mary Kay você ganha dinheiro. Claro. Você tem que deixar bem claro para ela. Você vai ganhar dinheiro se você fizer. Né? É isso aí. Então, na Mary Kay você ganha dinheiro. Você ganha reconhecimentos da empresa e às vezes da diretora. Você ganha oportunidades de espaço. Hoje, que nem eu falei, eu faço parte de um grupo de mulheres, e então, por fazer Mary Kay, eu senti que eu poderia estar nesse grupo e fazer parte. Então, eu ganho muita experiência, eu falo com pessoas grandes, eu estou em grandes reuniões e as pessoas estão me conhecendo. Então, na Mary Kay, a gente só ganha e perde rugas. É isso aí. Adorei o pé de rugas. Gurias, alguma pergunta para a Karine? Façam! Sejam curiosas! Eu aproveitava essa oportunidade para fazer muita pergunta. Podem perguntar, gurias, porque assim, ó, quando a gente tá nesse lado de consultora, às vezes a gente fica, meu Deus, ela nem vai querer nos ouvir. A mesma coisa que a nacional, meu Deus, ela nem vai dar bola para nós. Mas assim, ó, ela não vai dar bola para nós se tu não pedir. Não é uma pergunta, é um comentário que me despertou aqui quando tu começou a falar que trabalhava às 3 horas da manhã, né? E a Marci refez o nome da unidade, né? Fez uma releitura, né? As improváveis. Eu fiquei pensando assim, buscar por lugares improváveis de atendimento. Pessoas que trabalham na madrugada e que às vezes nunca vão ter tempo de ir numa loja ou ir no comércio, ou até de poder receber uma Mary Kay na sua casa, né? Não sei, Eu seria tenho mais várias ousada ainda. pessoas que trabalhavam comigo na fábrica, que são minhas consultoras. Não, e outra Várias coisa, pessoas. assim, ó, é uma coisa meio absurda, mas pessoas que às vezes são bem mal vistas para serem atendidas, assim, que trabalham na madrugada, É, e que às vezes não vão conseguir ter alguém que vá atender, e que às vezes estão comprando maquiagem de péssima qualidade, porque né? não tem um contato, isso aí. Sabe que eu sou uma pessoa muito improvável, né? Quem me vê assim, né, pensa, nossa, ela é uma pessoa assim, ó, certinha. Gente, eu sou uma pessoa muito improvável. Eu trabalhava na madrugada, eu sou uma pessoa que gosta de rock and roll, eu sou uma pessoa que vai em show de metal, eu sou uma pessoa. Meu marido toca em bandas de rock and roll, em bandas de metal, em bandas de hardcore. Eu frequento lugares que pessoas pensam assim, nossa, esses dias eu fui numa festa e era uma festa bem rock and roll, assim, né, com direito, quem conhece, né, com direito a roda punk e tudo, né, e nesse dia eu gravei um stories desse show, assim, e botei uma música bem fofinha de fundo e disse assim, né, se tivesse tantas reações naquele stories, eu postava o stories com a música original. Mas assim, ó, e assim, quando eu vou nesses lugares, normalmente a gente vai de ônibus, vai de Tupic e tal, né? Porque lugares longes e tal. Quando eu vou nesses lugares, eu sempre tô bem maquiada. Eu sempre posso estar vestida com a camisa da banda, posso estar vestida, maquiada tipo rock and roll,
mas as pessoas, elas sabem que eu sou Mary Kay. E aí, gente, uma vez, eu estava indo para o show do Sepultura em Porto Alegre, e o pessoal no ônibus perguntou para... Imagina, só metaleiro dentro do ônibus. O pessoal do ônibus perguntou para mim assim, que é Mary Kay, né? Como você faz para ganhar aquele carro rosa? Gente, vocês acreditam que eu estava explicando para um monte de homem vestido de preto, cabeludo, como se ganhava o carro rosa? O meu marido disse, eu não acredito que tá fazendo isso. Sabe? Então, assim, ó, às vezes são pessoas improváveis que despertam, né? E assim, e a gente não vai perder a nossa essência, a gente só vai incluir, a gente só vai botar junto naquilo que a gente faz. Então, claro, eu tenho consultoras também que são desse mesmo nicho de cultura, né? Mas eu tenho todos os tipos de pessoas na minha unidade, eu entendo todas elas. Eu tenho, olha só, eu vou usar um exemplo agora de religião, tá? Eu tenho uma consultora que ela é muito evangélica, assim, ó, evangélica do cabelo abaixo da bunda, ela só usa saia e ela não usa maquiagem, ela só usa skincare. Mas eu tenho uma consultora que é umbandista. E, gente, e elas se seguem. Elas se seguem. E ela posta coisa da Umbanda. A outra posta coisa da religião dela. E elas se seguem. Elas são da mesma cidade. Eu já vi elas fazendo coisas juntas. Às vezes tu pensa, pessoas improváveis, mas, sabe, isso não define a pessoa. Isso não define a pessoa. Então, a gente precisa conhecer essas pessoas improváveis e fazer elas gostarem daquilo, porque também é para elas. Perfeito, é isso aí. Eu sempre conto uma história de que quando eu estava começando como diretora, eu fui para Pelotas um dia visitar uma consultora minha, né? E aí, chegando lá, ela me perguntou, Márcia, que religião tu é? Eu falei, eu não tenho religião, eu já nem falo de religião, né? E naquela época eu não participava em lugar nenhum mesmo. Ela, não, é porque a casa da minha sogra é uma terreira. E eu não conhecia, gurias. É uma cultura que eu conheço hoje, né? Então, assim, ó, eu tenho de todas as religiões também na minha unidade. Hoje eu tenho aquela que só vende skincare, que não vende maquiagem, vende perfume. A que é evangélica, evangélica raiz mesmo. Ela não vende maquiagem, ela só vende skincare e perfume. E eu tenho de todos os tipos que vocês possam imaginar. E isso é uma coisa que, se tu tem preconceito com algumas coisas assim, tu vai precisar quebrar esse preconceito, porque tu vai ter pessoas de todas as religiões na tua unidade, né? É óbvio que a maioria acaba se identificando contigo, né? Tu vai, até pelo teu círculo de amizade, né? Mas existe, por exemplo, de Pelotas, é tudo abordagem que eu fazia no Instagram. Eu sempre fiz muita abordagem no Instagram, gurias. Eu já tive 3, 4 consultoras em Pelotas que eu só fui conhecer quando eu fui treinar elas, né? Então, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já recebi aqui no privado que tem executoras que já estão recebendo sim, tá? Acabei de receber aqui no meu privado, tem pessoas que já estão aqui na reunião falando com pessoas, tá? Então é isso, é a gente se inspirar, a gente entender e a gente partir para ação, gurias. Alguém mais quer falar aí alguma coisa para cá? Eu gostaria. Tu trabalhava na madrugada, né? E um pouco eu me identifiquei porque eu fiz o técnico de enfermagem e muitas vezes a gente vê que é escasso o nosso tempo, né? Em função da noite, e aí sobre a rotina e tudo é mais difícil. Tu fez a tua escolha para entrar na Mary Kay, e aí tu, claro, iniciou como nós todas, né? A gente também começa pelo fato de ser consultora, mas em que momento tu percebeu que poderia alcançar uma posição de liderança dentro da Mary Kay e na tua vida? Eu tinha algumas pessoas que já me falavam sobre isso, né? E eu sempre ia empurrando com a barriga e dizendo, não. Até que teve uma pessoa que despertou em mim, ela nem faz Mary Kay, essa pessoa, mas ela despertou em mim isso. E aí
sabe naquele despertar, assim, que tu começa a falar sobre, e as pessoas ao teu redor, elas começam a entender o que tu tá falando e a gostar do que tu tá falando, e aí ela entra e começa a fazer. Porque assim, ó, você querer fazer Mary Kay, mas botar todo mundo que respira e tem pele para dentro, olha, até um certo ponto, isso dá certo. A gente não pode negar, né? Isso dá certo. Só que assim, isso não se mantém. Então, eu já botei, que nem assim, ó, essa primeira pessoa que eu iniciei e começou a dar certo, eu considero ela como a primeira pessoa porque ela deu certo. Mas antes dela vieram 2 pessoas que não fizeram nada. Nada. Sabe? Nada. Absolutamente nada. E aí, quando essa pessoa entrou e deu certo, outras pessoas começaram a entrar e dar certo também. E aí, eu estou sempre nesse movimento de mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo. Então, isso vai gerando a vontade das pessoas que estão vendo, e vai mostrando para nós ali, ó, tá dando certo. E se a gente botar mais uma? E se a gente botar mais uma? E mais uma? Sabe? Então, assim, ó, quando eu iniciei, quando eu tinha as 10, né? As 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 8, eu me lembro direitinho, 8 eram pessoas certas. Eram pessoas assim que entraram e vou fazer. E essas outras 3 é aquele cadastro de consumo, sabe? Eu não me lembro quem são elas, mas eu lembro disso. Tem algumas que não estão comigo hoje mais, mas tem outras que estão comigo desde a época da qualificação, sabe? Hoje elas são pessoas constantes, elas entendem o que eu falo para elas, a gente tem a liberdade de conversa para mostrar para elas, ó, vai por esse caminho. Ou vamos juntas por esse caminho. Porque, assim, eu só tenho 3 anos, eu, com certeza, tem muita coisa que não aconteceu para mim, que com certeza aconteceu para a Márcia, mas ainda vai chegar para mim. Então, também é um aprendizado para mim. Então, a gente precisa entender que, eu sou diretora, agora não preciso fazer mais nada. Vou ficar aqui, assim. Não, tá? A gente precisa pegar na mão de quem está já há bastante tempo e pegar na mão de quem está entrando agora. Só que assim, a gente precisa pegar na mão de quem quer te dar a mão, tá? Eu já bati muita cabeça assim, ó. Mas eu quero que tu dê certo, eu quero que tu faça. Mas a pessoa ela não quer. Ela só não te diz. Ela te enrola. Então, assim, ó, no começo eu demorei para identificar aquelas pessoas que não queriam, tá? Hoje eu já consigo identificar logo essas pessoas que não querem, né? Então eu não. E assim, ó, antigamente eu acho que a Karine iria empurrar mais, entendeu? Tipo, vamos, né? Agora não. Agora eu penso, bom, eu te dei todo o suporte e tu não quer, eu também não posso fazer nada. Mas ao mesmo tempo eu me mantenho ali presente, ó. Tô aqui. Mudou de ideia? Tô aqui. E aí é isso também para oportunidade, sabe? Então, quando essa pessoa desse espaço que eu frequentava me falou essas coisas, para mim foi uma diferença assim, ó, muito grande. Eu resolvi ir. E aí eu me lembro que eu me formei bem no período do resort das cataratas, mas ali eu não tinha como conquistar. Mas eu fiquei arrasada. Nossa, eu fiquei arrasada. Mas eu sabia que também não tinha como conquistar, porque eu me formei bem ali naqueles períodos e era assim, para quem estava no início, não tinha, eu tinha passado o período que dava para mim conquistar. Mas tudo bem. E aí o meu primeiro resort que eu conquistei foi para a Costa de Sauípe. E eu me lembro de estar dentro do ônibus, sentada na janela, chorando, indo pro resort, sabe? Chorando,
porque eu tinha conquistado e estava indo lá. E aí eu mandei mensagem pro meu marido chorando, ele disse, por que tu tá chorando? Eu disse, porque eu tô emocionada, eu tô feliz. E eu me lembro de... Aí assim, ó, eu não tive mais contato com essa pessoa, né? Mas eu me lembro desse dia, eu procurei ela nas redes sociais e mandei uma mensagem para ela, minha, indo para lá, e dizendo, ó, hoje eu tô aqui porque você me falou, né, coisas que me fez virar essa chave, que me fez despertar, querer estar como diretora, né? Então, estou aqui indo para o meu primeiro resort e lembrei de ti, né? Mas assim, claro, né? Depois, todo dia 2, eu fico muito feliz por ser diretora Mary Kay. Porque eu acordo de manhã cedo, o meu bônus já caiu, né? O meu bônus já entrou ali. Ainda não ganho bônus gigantescos, mas vou chegar lá, porque ele está aqui, ó, na minha tela. Aqui está a minha tela, está aqui o meu carro, está aqui o meu card de corte de inícios desse ano, está aqui o meu card de carro rosa, do meu primeiro trimestre do carro rosa conquistado, está aqui o card de melhores do ano da minha área nacional, porque afinal de contas, né, a minha área nacional é a área nacional top 1 do Brasil, e eu quero estar entre as top, né? Está aqui o meu card da Convenção de Diretoras 2026, eu tenho uma foto aqui, ó, com 100 pessoas, que é o número de pessoas que eu quero ter na minha unidade, e tenho a foto da minha família. Então, assim, tá aqui. Tá aqui o que eu... e aqui no meio eu tenho meus 10K. Quero ganhar 10 mil por mês. Não quero ganhar 10 mil por mês e não ganhar mais. Quero ganhar 10 mil por mês todos os meses. Tá? Então, todo dia, quando eu vou olhar a hora e eu aperto aqui, eu me olho ali. Primeiro trimestre do carro rosa. Corte de inícios da área nacional. Melhores do ano da área nacional. O ano passado, eu não ganhei a corte de inícios por pouquíssimo, né? E automaticamente eu não estive no melhores do ano e não ganhei troféu. Ai, mas que bobagem, troféu da área nacional. Pode ser para você, mas para mim foi assim, ó, eu engasgada aqui, ó. Eu passei a janta da área nacional engasgada aqui, assim. E eu cheguei no hotel, eu estava arrasada. Ela me contou isso lá no hotel, hein, Gurias? Que ela tinha passado a janta engasgada. Eu chorei. A minha amiga disse, meu Deus, tá chorando por plástico. Eu disse, não, não é um plástico. É para você que tá há 12 anos. É um plástico, mas para mim não. Eu não estou entre as top da área, sabe? Eu fiquei arrasada. Eu contei isso para mim, eu estava arrasada. E aí agora eu tenho a minha sala rosa, né? E eu tenho lá os meus troféuzinhos. E eu não tenho o meu troféu do ano passado. E esse ano, 2026, eu quero o meu plástico, dizendo que eu estava lá no top do ano. Então, a gente precisa ter a nossa meta ali definida, né? O que a gente quer alcançar, aonde a gente quer chegar. Então, fazer Mary Kay para mim hoje é muito bom. As pessoas que me conhecem daquela época do trabalhar de madrugada, do frigorífico e tudo mais, elas dizem, nossa, Mary Kay fez muito bem para você. Você é outra pessoa hoje. Vocês viram aquela foto horrorosa, né? Gente do céu. Eu uso aquela foto porque é uma das melhores fotos que tem daquele período. Então, tu imagina as outras, né? Mas é o processo. É o processo e eu gosto muito de viver o que eu vivo hoje. Né? Imagina, 9h39 da manhã estamos aqui conversando, meu menino ainda está dormindo. Lembra quando a gente era criança e a nossa mãe não trabalhava? A minha mãe não trabalhava. E a gente dormia até tarde. A gente acordava, deitava no sofá, assistia desenho. Sabe? Quantas pessoas hoje, eu entendo, cada uma tem a sua realidade, mas quantas crianças hoje vão para a creche dormindo? Ou, às vezes, vê de manhãzinha, assim, de relance, depois do fim do dia. E, às vezes, eu penso, sabe? Tem família que segue aquela rotina da criança dormir cedo, tá? E ela fica quando com você? Né? É o que eu falo muito também, Milka, porque os meus estão dormindo. Ontem eu cheguei do evento,
Eles arrumaram as camas na sala, porque o pai foi pescar, o Diego foi para Alegrete hoje, essa noite. E ele volta só segunda-feira. O Diego faz isso de 2 em 2 meses, gurias. É uma rotina já na nossa vida, né? Sogra, chegaram bem, tá? Já me mandou até a localização, tá tudo certo. Então, ontem eles arrumaram as camas na sala, a gente dormiu na sala, agora eu vou lá, eu acordo. Então, ontem, voltando do evento com as minhas vizinhas, que eu fui com 2 vizinhas, e olha que legal, né? Ontem nós estávamos lá, elas são minhas clientes desde o início. Elas são minhas clientes desde o início. As minhas 2 vizinhas, eu estava com várias convidadas no evento comigo, mas essas 2 foram no carro comigo, e na volta, eu era a única que fico de manhã com as crianças, que leva os filhos para a escola, que quando as crianças chegam em casa de tarde, eu estou em casa. Então, isso para mim sempre fez muita diferença, né? Eu sempre quis fazer isso, né? Então, ontem falando para as meninas que a minha rotina de manhã é levar as crianças, ir para academia, elas falaram, meu Deus, essa realidade não existe para mim, né? Ir para academia 10 horas, 11 horas, meio-dia, não é a minha realidade. Mas tu vê que a grande maioria é outra realidade, né? Mas isso também foi uma coisa que eu construí através da Mary Kay. Então, vocês também podem construir isso, né? E é uma construção, né, gurias? Não adianta. Gurias, então já é 9h40, vamos, né? Senão a gente fica aqui, um monte de mulheres juntas, né, conversando. Vamos ligar a câmera e tirar uma foto com a Karine? Vamos marcar ela, vamos agradecer o tempo dela, vamos honrar ela estar aqui hoje, essa manhã com a gente, né? Agradecer e que a gente possa todas estar na entrega do carro cor-de-rosa dela, né? Ai, olha, eu estava na live da entrega do carro da Marci. Eu estava e eu já falei para a Marci em outras ocasiões, quando eu tiver o meu, eu vou convidá-la e eu sei que ela vem. Então, assim, são pessoas que te acompanham, que te agregam. Porque, assim, gente, olha só. Tem pessoas que te acompanham, mas elas não vão te agregar. Elas estão te acompanhando, esperando tropeçar. Então, aquela pessoa que te acompanha e te ergue para cima, essas aí, você sabe quem são, você sabe que está ali. Então, é essas que vocês vão ter sempre. As outras é passageiro. A primeira pergunta que eu fiz na primeira aula. Se tu vencer, quem é que vence contigo? É essas pessoas que tem que estar lá. No dia da entrega do meu carro, choveu de diretora de carro cor-de-rosa querendo ir para minha festa. E eu só dizia não, eu não quero. Me chamaram de arrogante, me chamaram de grossa, me chamaram do que elas quiseram. Não estou nem aí. Porque elas estavam torcendo para eu tropeçar, para eu não conquistar muitas delas. Então, no dia da entrega do meu carro, quem é que foi para minha entrega? Foi as minhas consultoras, convidei todas. Eu lembro que eu chamei uma por uma no áudio, inclusive aquelas que estavam bem paradas, tá? Foram as minhas clientes, eu levei 2 clientes para falar, tá? Foram as minhas clientes e foi a minha família. E as amigas, aquelas amigas que realmente estavam ali junto comigo, algumas Mary Kay que estavam ali junto comigo. Então, no dia, quem é que vai torcer? Quem é que vai estar lá comemorando contigo? Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. E hoje a gente vê as pessoas, às vezes, uma entrega de carro cor-de-rosa, gurias, eu já fui em várias, tá? É só para tirar foto. É só para fazer o marketing, ter aquele monte de carro cor-de-rosa, sabe? E isso, para mim, dentro da Mary Kay também existe, tá? Existe no corporativo e existe esse dentro da Mary Kay. E eu me afasto disso. No momento que eu vejo que eu estou sendo usada para marketing, foi linda a entrega do meu carro. E toda vez, ontem o evento que eu estava, foi exatamente no lugar que eu fiz a entrega do meu carro, que é o Realizações. E vocês lembram que eu falei no dia, eu não tive festa de 15 anos, eu nunca casei, eu nunca tive festa. A minha primeira festa que eu fiz foi do meu carro cor-de-rosa. E aí eu quis que fosse num salão lindo, maravilhoso, com muito brilho, com muito, né? Aquele salão, ele é maravilhoso.
e eu procurei um lugar onde eu pudesse colocar o meu carro dentro do salão. E eles colocaram. Então, aquele dia foi o dia da minha festa. Até a maquiagem que eu paguei R$ 180, que durou 5 minutos, eu quis fazer porque eu queria o meu dia de princesa. Debaixo de um lustre lindo e maravilhoso, né? Tava o meu carro. Então, gurias, é isso, né? Eu tinha muito... E eu entrei na Mary Kay pensando em ganhar carro rosa? Não. Eu fui desenvolvendo isso com o tempo, tá? Vamos tirar a foto, então? Sim. Vamos lá! Liguem as câmeras. Eu vou tirar a Karine aqui, porque ela tá coloca eu fixada. com todo mundo, daí todo mundo abre as câmeras. Deixa eu ver onde é que eu desfixo aqui. Enquanto a Marci fala, gurias, assim, ó, uma pessoa que é toda rock and roll, curte esse tipo de coisa, tu acha que eu usava rosa? Gente, até meu óculos é rosa hoje, olha só. Né? Então, imagina, né? Então, ó, ligar as câmeras, quem é que falta? Liga aí, vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Deixa eu ver, peraí. Peraí, vou tirar de outro ângulo, que fica melhor. Aí, 1, 2, 3 e foi! Maravilhosos. Karine, cadê você? Tá aqui. Obrigada, viu? Que Deus te honre, né? Esse teu tempo, porque isso aqui é servir, tá, gurias? É servir. Ela veio aqui servir com a história dela, com a inspiração dela. E quando a gente entende que o nosso negócio é servir, né? E tudo começa a fluir. Eu tenho certeza que tu tá aí num ano de grande transformação e eu tenho uma notícia triste para te dizer. Depois que tu ganhar teu carro, tu nunca mais vai ganhar menos de R$ 10.000. Ai, olha, meu Deus, espero, estou nessa, não quero mais, quero muito, muito, R$ 10.000 é a muito. nossa meta, era a minha meta também. Mas depois que tu ganha o carro, tu nunca mais vai ganhar menos de R$ 10.000, tá? Sim, gurias, olha só, eu quero falar uma coisa para vocês que a Marci falou de plantar sementes, tá? Quem aqui faz caixinha no Instagram e ninguém responde? Olha só, hoje todo mundo vai botar uma caixinha no Instagram para falar da Copa. Se você vê uma caixinha, responda. Bota enquete para ver se as pessoas acertam o placar. Isso. Assim, ó, se você vê uma caixinha de qualquer pessoa, responda. Responde para ajudar Porque, aquela assim, ó, pessoa. você olha quando alguém responde. A pessoa também. Ela vai olhar. A Marci me respondeu. Quando a Marci botar, ela vai responder. Então, assim, ó, a gente planta a nossa semente. Se a pessoa Exatamente. botou e tu passou por aquela caixinha, ela também vai passar pela tua. Então, assim, E ainda tu vai lá e reclama que ninguém responde a tua caixinha, mas tu é a pessoa que não responde a caixinha dos outros. Ah, mas eu não entendo nada de futebol. Gente, bota 1-1, 0-0, 7-1, sabe? Coloca aquilo que tu acha que vai dar. O meu menino, ele não gosta muito de futebol, e aí a gente fez um bolão aqui em casa e ele não entendia o que eu queria dizer para ele sobre o placar. Aí eu expliquei para ele, daí eu pensei, talvez é isso, as pessoas não entendem. Mas, gente, responda que vai acontecer na de vocês. Se movimentem, porque vem novidade por aí na unidade, tá? Vários envelopes verdes, e eu tenho uma notícia. Corre para o sistema, porque o retinol voltou! Deus, bora deixar essa mulherada com a pele bonita. Beijo, gente. Beijo. Arrasem esse mês com 50%. Tchau, Tchau, gente.